tranquilidade e segurança. Aí a pergunta que fica: quantos aqui querem ter uma vida alinhada com os princípios divinos? Quantos aqui querem ter uma vida de tranquilidade? Quantos aqui querem ter uma vida de estabilidade? E quantos aqui querem ter uma vida de segurança? Eu quero. Porque não é sobre ser fácil, é sobre suportar e sermos perseverantes. A gente vai conseguir, gente. A gente vai conseguir. Amém? A gente vai conseguir. Com os nossos olhos fixos em Cristo, a gente vai conseguir. A gente vai suportar. A gente vai conseguir passar por isso. Amém? Em nome de Jesus. No verso 12: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Irmãos, esse pequeno versículo tem um ensinamento tão glorioso para nós. Quando eu estou com um membro, como aqui o texto colocou a mão, enfraquecido, o que eu faço para fortalecer ele? Eu exercito. Amém? Minha mão está enfraquecida, eu exercito. E qual é o exercício que o autor está falando aqui? É o exercício da fé. E no capítulo 11 diz que a fé vem do quê? De ouvir a palavra de Deus. No capítulo 11 diz que a fé vem de ouvir a palavra. Então, irmãos, quando nós estamos enfraquecidos, nós precisamos o quê? Nos exercitar. Amém? E como é que eu vou me exercitar espiritualmente falando? Em contato com a verdade. A palavra é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que a Raíssa fez lá em linguagem de Bíblia que todo mundo viu. Não é isso? É em contato com a palavra. Portanto, irmãos, se nós nos sentimos enfraquecidos, se nós estamos com o nosso joelho vacilante, ou seja, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei o que vai ser. Se você tem vivido essa realidade de uma vida sem propósito, de uma vida sem objetivo, sem um fim, sem uma finalidade, se você se sente perdido, irmãos, essa é a instrução da palavra de Deus para nós. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque eu posso até não assumir, eu posso estar aqui pregando, irmãos, e eu posso estar envolvido exatamente nisso aqui, ninguém está sabendo. Eu posso estar aqui com o meu pensamento, eu estou querendo ir embora daqui, eu estou querendo sair daqui, eu estou querendo abandonar essa congregação, eu não estou querendo mais vir. Eu posso estar com esse pensamento aqui e ninguém está sabendo. Nem Vanessa pode estar sabendo. Mas é uma palavra que ela vem ao nosso encontro, e de fato esse é um momento individual. É quando eu me deparo com a palavra. Eu estou citando isso como exemplo porque, irmãos, esse é o propósito. Quando a Bíblia diz que nós somos confrontados pela palavra, é por isso. Porque de fato eu não preciso ficar anunciando para ninguém que eu estou me sentindo fraco, eu não preciso estar anunciando para ninguém, ou que isso seja perceptível aos meus olhos. Mas o que nós precisamos entender a princípio, irmãos, eu entendo que talvez a gente não tenha gerado ainda um ambiente de confiança favorável para exatamente esse
Mas de Deus eu não consigo esconder nada. Porque os meus pensamentos, a gente pode estar aqui, irmãos, mas os meus pensamentos, Deus está vendo, Ele conhece, Ele está sondando. Por isso, no verso 13, Ele vai dizer assim: façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. E eu fiquei me perguntando ao Espírito Santo de Deus: Senhor, o que são esses caminhos retos? Que caminhos retos que eu preciso fazer? Que caminhos retos que eu preciso seguir? Irmãos, caminhos retos é viver em santidade e em retidão com Cristo. A gente precisa entender de fato que existem coisas que nós praticamos e fazemos que elas precisam ser abandonadas da nossa vida. Eu tenho sido, confesso aos irmãos, eu tenho sido muito repetitivo em relação, vou abrir uma particularidade aqui, eu tenho tentado até mudar algumas coisas e buscar outras informações, outras fontes. Mas, meus irmãos, eu tenho sido muito repetitivo nesse quesito, e em oração a Deus eu me perguntava exatamente isso. Senhor, porque toda oportunidade que eu tenho para estar com a igreja, insistentemente me vem isso na mente sobre a questão da prática das disciplinas espirituais. Porque, irmãos, a gente quer mudar, a gente quer resultado, a gente quer solução, mas muitas das vezes a gente tem se mantido estático, a gente não tem buscado ao Senhor da forma que devemos. E nós precisamos ser realistas conosco mesmo. Amém? Eu não sei como é a realidade dos irmãos na segunda, na terça, na quarta, eu não sei. Eu não sei com que frequência a igreja ora, a igreja também não sabe a frequência com que eu oro. Mas não é sobre o que o outro está fazendo, mas é sobre o que eu estou fazendo. Amém? Porque eu não tenho como exatamente dar aquilo que eu não tenho. E é simples assim, irmãos. Mas se nós queremos de fato resplandecer, imitar, seguir as orientações da Bíblia, nós precisamos de fato ter em prática praticar as disciplinas espirituais, a oração, a leitura e meditação da palavra. A Vanessa, minha mãe chegou ontem de Brasília, e a Vanessa recebeu um dos presentes que eu achei mais lindos na face da terra. Eu nem falei isso para ela, mas foi um dos presentes que eu acho mais lindo na face da terra. Uma amiga dela, que também é cristã, ela mandou um diário para a Vanessa. Irmãos, que coisa fabulosa. Não é um diário qualquer. É um diário onde a Vanessa vai escrever diariamente qual é o texto que ela leu. O que aquele texto falou de mensagem para ela. Qual é a oração que a Vanessa fez naquele dia. A Vanessa vai começar a registrar tudo aquilo. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa. É um facilitador. Amém? É um facilitador. É um estimulador para ela fazer isso, para ela buscar isso. Amém? Para ela de fato, olha, realmente eu vou lá e eu vou registrar o que eu li na palavra de Deus.
O que eu não entendi? Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente lê, mas a gente não guarda. Amém? É aquela diferença do escutar, do ouvir e do escutar. Então você pode estar escutando, mas você não está ouvindo, que é assimilando. Então eu achei um presente fabuloso. E lá tem para ela colocar o dia que ela vai fazer jejum. Ela vai fazer o dia de jejum aqui, de tal dia a tal dia, como é que foi aquele jejum, o que ela fez. Eu achei aquele negócio fabuloso, eu nunca tinha visto. Encadernadinho, bonitinho, desenhadinho, brilhosinho e tal. Então eu achei aquilo fabuloso. Porque ele nos trata da maneira, por mais que seja algo didático, ele nos trata exatamente da maneira que Deus nos trata, nos fazendo pergunta. Então aquele diário faz a pergunta: o que você leu hoje? O que você aprendeu com o que você leu hoje? O que você orou hoje? Sobre que tema que você orou hoje? Amém? Depois, se a igreja estiver interessada, a gente faz até umas cópias. Mas eu achei bem interessante. Muito legal, muito legal. Sabe por quê, irmãos? Porque os nossos olhos precisam estar fitos em Cristo. Nós temos muitas responsabilidades, demandas, compromissos. Mas os nossos olhos precisam estar fitos em Cristo e nas coisas do reino de Deus. Por mais que possa ser físico o problema que eu e você possamos estar passando, eu tenho certeza que Deus sempre tem um propósito naquilo que estamos passando, se de fato nós somos filhos. Amém? E eu creio nisso. E eu espero que você nessa noite creia nisso, que você é filho, que você é filha, e que você tem um pai de verdade, que se importa e que cuida de você. Ele se importa tanto com você, que ele não quer que você faça as coisas do seu jeito. Sabe por quê? Quem criou a sabedoria? De quem vem a sabedoria? Qual é a fonte de toda a sabedoria? É do Einstein? De quem é a fonte de toda a sabedoria? É do nosso Pai. Quem é eterno? Que conhece todas as coisas, que não foi gerado por ninguém, que não foi feito por ninguém. Quem é eterno? Que é onisciente, capaz de conhecer todas as coisas, capaz de estar, de ter ciência de tudo que acontece. Quem é Ele? É o nosso Pai. Por isso, os nossos olhos possam estar fitos em Cristo. Agora, olha o que diz o verso 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Ele repete, olha a importância que o autor dá para a questão da santidade. E ele fala para o esforço. Esforço. Ele está falando que a gente vai viver em paz com todos. Mas é esforço. Esforço. Se afastar de contenda, se afastar de confusão, se afastar de viver em prol da maldade do outro. Esse é o nosso esforço. Amém? Irmãos, em Coríntios, Paulo dá uma ordem aos irmãos muito séria. Muito séria, muito séria. Em Coríntios, quando o homem foi pego em adultério dentro da igreja, Paulo deu a orientação de ir lá e conversar com ele. Volta,
Se ele não aceitou a correção, vão dois. Vai lá, fala com ele e volta. Se ele ainda não aceitar, vai lá de novo. Se ele ainda não aceitar, coloca ele diante da igreja. Se ele ainda não aceitar, rejeita. Os irmãos sabiam disso? Cristo, o nosso Pai, é um Pai de amor. Cristo, em sua trajetória aqui na terra, ele foi muito claro na sua expressão de amor. Amém? Eu digo muito claro em que sentido? Irmãos, com quem Jesus mais foi rígido, ríspido, ou para alguns até grosso, foram com os religiosos, aqueles que se diziam os conhecedores e sabedores da palavra. Tamanha a hipocrisia. Jesus foi rigoroso com o legalismo. E o que é o legalismo? É exatamente isso. É o que os fariseus, os saduceus faziam. O que a Bíblia diz? O que Jesus disse que eles faziam? Eles iam para as praças. Na parábola, Jesus fala de dois que estavam orando na sinagoga: um fariseu e um samaritano. E como é que o fariseu orava? Senhor, obrigado por eu ter tudo. Obrigado por eu não ser igual a esse. Obrigado por não me faltar nada. Obrigado por eu ser quem eu sou. E o samaritano como orava? Senhor, eu não sou digno de falar contigo. Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença. Se você quer saber algo que Deus abomina, é isso. A Bíblia é muito clara. É a soberba, é a vaidade. E por isso, irmãos, fujamos de contendas e confusão. Esforcem-se para viver em paz com todos. É ser amigo de todos, é estar na casa de todos, é viver em paz, irmãos. Só isso. Amém? É viver em paz. Só isso. Verso 15: cuidem-se que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A graça de Deus é para todos. E no verso 16 ele vai lembrar do episódio de Esaú: que não haja nenhum imoral e profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Verso 17: como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com pecado. Há coisas na nossa vida, irmãos, que fizemos que não tem volta. E é interessante que o episódio de Esaú é mencionado aqui como prostituição, como um ato imoral. Ele ter negado aquilo que Deus deu. Por isso, igreja do Senhor, possamos ter o nosso coração voltado a Deus. Por isso, numa noite como essa, especial porque estamos na presença de Deus. Amém? Que amanhã você possa ter um dia especial, porque você vai estar na presença de Deus. Que na terça você possa ter um dia especial, porque Deus vai estar conosco. Amém?
nossos olhos possam estar fitos em Deus. Que as adversidades, tribulações que passamos, que vivemos, elas possam produzir um fruto de perseverança. Para encerrar, eu gostaria de ler um texto que eu mencionei no domingo passado, mas nós não lemos. Romanos 5, do verso 3 ao 5. Projeta aí, Simão, por favor. Romanos 5, do verso 3 ao verso 5. Olha o que diz esse texto. Não só isso, mas também nos gloriamos gloriar na tribulação. Aí a palavra de Deus está sendo dura, né? Você vai se gloriar na tribulação, tudo bem, porque sabemos que a tribulação vai produzir o quê? O autor dos Hebreus estava dizendo que a gente tinha que ser o quê? Perseverante. E a perseverança, ela vai produzir o quê? Transformação. E o caráter aprovado vai produzir o quê? Esperança. Verso 5. Essa esperança não nos... Porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo, que Ele nos... Guarde essa palavra no teu coração. Que possamos, em amor, em verdade, suportar, amém? Aguentar, suportar, irmãos. Eu acho tremendo esse significado. Você sabe que o suportar não está ligado só a aguentar. O suportar está ligado a quê? A ser suporte. Se você está melhor, meu irmão, seja suporte para alguém. Se você está bem, seja suporte para alguém. Suportar é aguentar. E suportar seja um suporte para alguém. Eu tenho certeza que tem alguém perto de você que precisa de você. Precisa ver Cristo em você. Perdoe a minha expressão. Porque o que nós mais precisamos, irmãos, é de Cristo. Cristo pode usar a qualquer um de nós como uma ferramenta abençoadora. Mas não tem nada mais importante, porque o texto que lemos diz que nós somos arrodeados por uma nuvem de testemunhas. O que o mundo mais precisa ver é o quanto estamos parecidos com Cristo. É o que o mundo mais precisa ver. É muito bom a ajuda, o suporte, atender a necessidade, mas guarde isso no teu coração. O que o mundo mais precisa é ver o quanto nós somos parecidos com Jesus. Amém? Eu queria que você curvasse a tua cabeça. Nós vamos passar agora ao período da ceia. E nós juntos vamos orar a Deus. Pai querido, sem dúvida é um texto valioso, um texto precioso. E é um texto que não fala sobre nós, é um texto realmente que deixa claro o propósito do Evangelho, que deixa claro o quão maravilhoso Deus é o Senhor, é o teu Filho para conosco. É o quanto, ó Deus, precisamos sim estar com os nossos olhos fitos em Ti. Por isso, Deus, por tudo aquilo que presenciamos nessa noite, através desse texto,
através dessa verdade, Senhor, ela possa entrar em nossos corações, ela possa trazer um propósito, como o próprio texto diz, o encorajamento. Que possamos sair daqui, ó Deus, com mais esperança, que possamos sair daqui mais animados, que possamos sair daqui nessa noite mais fortalecidos, não simplesmente, ó Deus, porque estamos sentindo isso, mas pela certeza da Tua Palavra. E se alguém não está sentindo nada, possa ter a certeza também por causa da Tua Palavra, porque é a Tua Palavra que diz isso, não somos nós. Então, ó Deus, revigora os cansados. Deus, fortalece os fracos. Senhor, firma os joelhos vacilantes. Senhor, gera em nós mesmo algo do Senhor. Produza, Senhor, frutos através de nós. Que qualquer visão distorcida sobre quem nós somos possa ser derrubada, aniquilada, anulada nessa noite em nome de Jesus. Que nós possamos receber, ó Deus, essa verdadeira vitória, que é a certeza do Senhor conosco. Emanuel, Deus conosco, o Deus que de fato não nos abandona, o Deus que de fato nos dá esperança, o Deus que de fato nos sustenta, nos ampara, nos fortifica, nos cura, nos livra, nos protege. Um Deus justo, que lá no final de Hebreus 12 vai falar, um Deus justo que é fogo consumidor, que zela pela verdade, que zela pela santidade, que zela de fato pela transparência, pela realidade, que zela pelo que fala, que zela pelos seus propósitos. Deus, que possamos de fato exercitar a nossa fé em Ti, que possamos de fato nos submeter a Tua vontade, que possamos aceitar o que o Senhor tem nos proposto, Pai. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Eu queria chamar os diáconos aqui na frente. Diácono Maria, diácono Isidélia. Aquilo que eu coloquei lá no nosso grupo de WhatsApp sobre os voluntários é algo que Deus colocou no nosso coração. Eu acredito que, conversando com algumas pessoas aí de sexta-feira para cá, o meu pedido à igreja é que a gente possa ter um tempinho pensando em o que a gente pode contribuir para essa obra, o que a gente pode fazer neste lugar. Às vezes a gente tem planos audaciosos e não consegue. Nossos planos possam ser uns planos mais simples, mais humildes, mas que a gente possa começar a colocar em prática. Amém? Se algum irmão, irmã, tem alguma ideia, alguma sugestão para o ministério, fale conosco. É o nosso desejo, irmãos, é a gente começar a organizar mais a nossa congregação, seja no ministério de mídia, seja no ministério de intercessão,
seja os diáconos, né? Quem já foi diácono, quer dizer, quem já foi nunca foi, né? Sempre será. Quem é diácono, né? E às vezes você está nessa situação sem saber o que fazer. Irmãos, nos procure. Vamos fazer essa engrenagem funcionar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos cumprir a vontade do Senhor conosco. Em nome de Jesus. E por isso eu te convido nesse momento a você participar da ceia do Senhor. A Bíblia ela é muito contraditória aos olhos naturais. A gente acaba de ler Hebreus 11, que fala que Cristo foi envergonhado. E Jesus fala para nós: olha, vocês fazem esse memorial quando vocês estiverem juntos, vocês fazem esse memorial. Vocês vão lembrar do que eu fiz lá. E quando a gente lembrar do que Cristo fez, isso não vai trazer tristeza nem vergonha, mas vai trazer